Nesse vídeo a gente vai mostrar a questão do ajuste no nível da rua. O que ocorre? Quando a gente faz o projeto, a gente estabelece a rua como ponto zero do nível, né? E muitas vezes quando a gente cria o terreno e coloca no projeto, não está no nível zero, né? Então esse aqui é um exemplo. Vou mostrar as alturas que nós temos aqui. Então nós temos aqui os níveis. Então, nós temos aqui hoje o nível terreno é 0 e o térreo 30. Então, o que é chamado de nível terreno deveria ser até escrito aqui, vou substituir, dá 2 cliques, vou chamar nível rua. Então, a rua é a referência como nível 0 e dali vai subir a minha edificação e toda vez que eu tiver um nível positivo, eu sei que está subindo. O oposto pode acontecer também, a rua pode ser atrás e o terreno desce. Aí a rua vai ser o 0 e aí vai ser negativo dentro do terreno o relevo. Aqui temos a calçada e a rua passa aqui na frente e está subindo. Então o ideal aqui neste caso é que o 0, como não é uma rua plana, vamos dizer assim, a gente acha o ponto médio. O que é o ponto médio? O ponto médio vai ser no meio do terreno aqui, bem no meio do terreno, ó, ser o 0. Aqui vai ser um pouquinho negativo e ali já vai ser positivo para lá. Então a gente vai buscar o ponto médio da rua e colocar 0 como referência. Se eu clico aqui no terreno e vou na subdivisão, como vimos modificar subelementos aqui, no vídeo anterior, a gente consegue saber a altura de cada ponto. Tá? Então, por exemplo, aqui do meio, ó, deixa eu virar aqui para colocar na cor branca aqui para a gente ver melhor. Ó. Então, 0,25, 0,862, então eu tenho os pontos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou usar como referência o ponto aqui do meio. Tá? Se quiser fazer certinho, pode medir. Tá? Eu não vou fazer agora. Então, eu tenho 0,925. Tá? Então, se eu pegar e baixar meu projeto 0,925, aqui vai passar a ser o 0. Então, vamos fazer isso. Então, eu vou pegar, botar aqui novamente cor. E eu vou fazer o que? Olhando de frente aqui, tá? Eu vou selecionar todo o meu terreno, vou pegar a calçada, apertar Ctrl, pegar a calçada também aqui. Vou só pegar de novo o número que eu já esqueci. Pegar o número novamente do centro ali. O ponto médio aqui. 0,925. Então, olhando de frente, 0,925. Vou pegar o comando mover, vou clicar no terreno, vou apertar Ctrl, clicar na calçada, clicar, dar Enter, né? Então, novamente, comando mover, seleciono a calçada no terreno, seleciono a calçada, dou Enter, clico, jogo para baixo. Quanto? Ponto 925. Enter. Com isso eu baixei todo o terreno modelado. Veja que eu não peguei a curva que veio do CAD. Se quiser baixar para deixar igual, pode também. Tá? Por hora eu vou deixar oculto, botão direito ocultar. Mas eu já baixei todo o terreno. Então se eu clicar aqui no modo subdividir, o meu ponto do meio vai estar 0. Tá? Vou botar ali. Então é importante para que ter como referência que a rua está 0 e depois vai subir. Tá? Outro detalhe que eu vou chamar a atenção desse vídeo é o seguinte: se eu precisar fazer o ajuste dos pontos, eu posso fazer um a um, mas eu posso também fazer em grupo. Tá? Então vamos ali em modificar subelementos, eu posso selecionar vários. E ao selecionar vários eu quero chamar a atenção de uma configuração importante na hora que for ajustar os pontos. Tá? Então aqui eu vou pegar, deixei no modo aramado, vou abrir aqui, clicar num ponto, apertar Ctrl e selecionar vários, ó, vários pontos. Aí dá cancelar que ele quis mover, novamente pegar um, apertar Ctrl, selecionei vários pontos, tá? E aí eu vou mover, para mover em grupo, não mover um a um que dá mais trabalho. Então aqui eu vou aqui em modificar, eu tenho base da elevação e eu vou comentar o que está escrito aqui. Em base da elevação eu tenho ponto base do projeto, nível atual, ponto de levantamento topográfico e origem interna.
são coisas diferentes. A referência é diferente, tá? Então, quando eu clico ali, aparece 0, aparece 1, aparece 2, é tudo com referência ao ponto base do projeto, ou seja, em relação ao nível, tá? Então, quanto está de altura em relação ao nível. Então, se eu venho aqui no ponto base do projeto, eu digito aqui agora que eu quero que eles fiquem 2 metros, todos esses pontos, ó, em relação ao nível. Então, eles pegaram e abaixaram. Os pontos foram abaixados ali, tá? Eles vinham e abaixaram, tá? Muitas vezes o programa faz isso aqui, ó, que é um bug. Ele abaixou os de trás, tá? Infelizmente o programa tem disso, tá? Na verdade eu baixei esses, ele baixou aqueles, tá? Depois você tem que voltar e ajustar de novo na altura, no caso subir esses dois. Continuando, na leitura ali dos itens, tá? Também tem. O que é o nível atual? O nível atual ele ia fazer diferente. Ele não ia colocar 2 metros em relação ao nível. Ele ia colocar 2 metros em relação a onde o ponto está. Vou dar um exemplo. Ele está a 3 metros em relação ao nível. Se eu colocasse 2, ele ia ficar 5, porque ele ia fazer 2 metros em relação ao ponto que ele está, que atualmente é 3 metros em relação ao nível, tá? Então, é em relação ao ponto base do projeto. Se você for fazer em relação ao nível atual, você está acrescentando, tirando em relação a onde o ponto está. É o que a gente chama de coordenada relativa, tá? Ponto de levantamento topográfico e origem interna, eu vou mostrar para vocês onde é que eles estão, tá? São outras formas de você estar trabalhando a relação do ponto, tá? Mas a gente usa mais o ponto base do projeto. Então vamos agora sair do modo de edição e vamos aqui olhar de frente e eu vou mostrar aqui, tirar ou revelar estes pontos aqui, ó. Então aqui eu tenho alguns símbolos que eu vou puxar para o lado. Então eu vou puxar um, que é este aqui, ó. Vou puxar para cá, que é chamado ponto base do projeto. É este cara aqui que está referenciado os pontos lá. O ponto base do projeto define a altura dos níveis. Então, como eu desloquei ele daqui para cá, eu alterei os valores aqui, ó. Então, o nível da rua está menos 1,47, o tempo. Por que isso alterou? Porque eu movimentei o ponto base do projeto, tá? E este outro aqui é outra coisa. Este aqui é o ponto levantamento topográfico, que é aquele outro valor que apareceu ali, tá? Então, eu posso fazer mexer os pontos em relação ao ponto base do projeto, que eu prefiro, ou mover os pontos em relação ao levantamento topográfico, que é outro valor, tá? E esse flechinha que ficou aqui é a origem do arquivo, tá? Então eu tenho a origem do arquivo, o ponto base do projeto, que mexe nos níveis, no valor dos níveis, e eu tenho o levantamento topográfico, que é uma outra referência para situar os pontos.